Oi pessoal, aqui é o Fred Giarola com tutoriais do IF eletrônico para o Instituto Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Bom, primeiramente vou começar a falar de atividades, né? Como que o professor vai usar essa ferramenta no Moodle. E a primeira atividade escolhida é essa aqui, base de dados. Bom, é um breve resumo sobre isso, né? Ela é um banco de dados, né, que vai ser criado pelo professor e ele vai disponibilizar diversos materiais de diversos tipos, na verdade, né? Como, por exemplo, imagem, arquivos, URL, textos, entre outros. Então, todos vão possuir acesso a esse conteúdo e tem possibilidade de acrescentar novos conteúdos também. É uma forma de aprendizado coletivo. Tem algumas ferramentas, como buscas, e o professor pode limitar, né, a quantidade de arquivos que serão postados pelo usuário também. Então, vindo aqui na plataforma, a gente vai visualizar isso aqui melhor. Aqui na plataforma, só o professor vir aqui em disciplinas, selecionar aqui a disciplina que eu escolhi como exemplo, que é essa aqui, gestão de projetos em TI. Ao clicar na disciplina, tem esse botão aqui acima, ativar edição, vamos selecionar ele. Vamos escolher como se fosse um exercício, né? Então já fica disponível aqui um link, né, que é adicionar uma atividade, e aqui a gente vai escolher a base de dados. Logo abaixo tem o botão acrescentar. Acrescentar ele aqui. Certo, então assim que acrescentar vai aparecer aqui essas opções, esses campos, né, onde está marcado aqui com asterisco, que são obrigatórios. O professor que vai preencher da maneira que achar melhor, né? Essa primeira aqui opção é para disponibilizar esse texto aqui ou não, né, na hora que o aluno for acessar essa atividade. Tem aqui alguns recursos aqui abaixo sobre isso, né? Então, por exemplo, se no itens aqui, se o professor achar necessário aprovar o que o aluno está postando antes de disponibilizar isso ou não, é só marcar aqui. Caso o professor tenha dúvidas sobre algumas dessas opções, tem aqui um ponto de interrogação, né, que ele pode clicar aqui e o Moodle vai mostrar, vai explicar para que serve esse recurso, né? Então aqui em disponibilidade, o professor vai marcar quando vai ficar disponível essa atividade, né? E aqui ele marca até qual data que ele quer isso ou não. Se não marcar, vai ficar sempre disponível. Visível, né? Se o professor assinalar essa opção, essa atividade ela só vai aparecer no período que for marcado aqui. Muito simples, né? Anota aqui, por exemplo, se o professor, não quer dizer que em avaliação, se o professor quiser avaliar essa atividade, vai ser aqui que ele vai marcar isso, né? Que ele põe a pontuação que ele achar melhor. Vou colocar aqui de exemplo. E aqui já tem um texto explicando o intervalo que vai ser válido essa avaliação. Mostrar se vai ficar visível ou não, se quiser ocultar essa atividade. Acesso restrito, aqui ele é muito parecido com essa visibilidade que foi mostrada aqui em cima, né? Só que, às vezes, qual que é a diferença, né? A visibilidade ele só vai aparecer ou não de acordo aqui com a data. E se ele também marcar o acesso restrito, né, mesmo que apareça na visibilidade, o aluno não vai conseguir acessar a atividade, a não ser que esteja dentro aqui do período aqui do acesso para a mesma, né? Então vamos deixar como está mesmo, salvar. Bom, a primeira coisa que aparece para esse tipo de atividade é esse campo que tem que ser definido, né? Então ele está, a plataforma Moodle aqui está informando que não foi definido nenhum campo como padrão, né? Então sempre que o professor criar esse tipo de atividade de base de dados, ele vai ter que definir o que vai ser como padrão, né? Então aqui eu vou escolher área de texto.
E aqui é só preencher aqui esses campos, né? Bom, então eu coloquei aqui o nome do campo, aqui o professor pode colocar uma descrição ou não, aqui também vai especificar as informações, tamanho máximo do arquivo, ele pode colocar aqui se ele quiser, e aqui a gente vai acrescentar. Bom, então vou criar aqui foram criados só uma, que vai ser a padrão, a área de texto, e eu vou criar aqui mais algumas de exemplo, né? Então, vou colocar aqui arquivo. Da mesma forma, ele pode limitar aqui. Fazer só mais uma aqui, que pode ser imagem, né? Pronto, ele vai preencher aqui o campo, o restante aqui não é obrigatório, né? Vou colocar dessa forma aqui para ficar mais rápido. E aqui pede para acrescentar. Bom, então foi criado aqui esses 3 campos, mas não tem nenhum conteúdo nele ainda. Então é só o professor vir aqui e acrescentar item. Bom, aqui ele vai colocar o texto, né? O arquivo, como está mostrando aqui, e aqui a imagem. Vou fazer aqui um teste. Bom, já coloquei aqui o arquivo, aqui tem outras opções de edição, é só escolher aqui qual que ele acha melhor. Aí arquivo, é só clicar na seta, vai escolher um arquivo do seu computador mesmo. Vou colocar isso aqui. Aqui pede para enviar o arquivo. Imagem é muito parecido com o arquivo. Vamos clicar aqui. Escolher uma imagem. Pronto. Bom, depois que o professor fez isso, é só salvar aqui embaixo, gravar e mostrar. Tem que definir aqui o modelo, né? Eu não mostrei isso aqui, mas é só clicar aqui em modelo. Vai mostrar essa opção aqui. Quando você voltar aqui, ele já vai habilitar, né? Então aqui já está as informações, né? Que é o texto, o arquivo e a imagem. Isso aqui o professor pode editar, né? Clicando aqui. Vou fazer um teste. Aqui ele edita tudo que foi feito anteriormente, né? Outra ferramenta importante aqui nessa plataforma nova do Moodle é se o professor tiver alguma dúvida, né, do que ele foi feito aqui, na verdade, como que isso vai aparecer para o aluno, né? Então tem aqui uma opção na lateral que ele pode mudar papel para, aqui ele escolhe estudante. Então a partir desse momento ele já vai estar visualizando como se fosse um estudante nessa atividade. Então você pode ver aqui que as opções diminuíram, né? Que já aparece um pouco mais limitado para o aluno. Outra ferramenta interessante é busca, né? Se o aluno quiser buscar alguma informação, por exemplo, vou colocar aqui um texto. Bom, imagina uma turma inteira, né, preenchendo essa base de dados, né? Então talvez fique um pouco difícil a localização de alguns arquivos, né? Bom, então como que é o teste aqui na busca, né? Então, pode ser pesquisado através de palavras, né? Ou até nome de autor, por exemplo. O autor vai ser o aluno, vou fazer aqui um teste. Por exemplo, esse aluno aqui. Então, vai aparecer só os arquivos que ele enviou, né? E aqui o professor
visualizando aqui até o momento como um aluno. Se ele quiser voltar ao papel dele normal, é só aqui onde eu estou mostrando com o mouse, ele clica, ele já passa a visualizar como um professor, né? Pronto, aqui já volta as opções aqui acima. Bom, a base de dados ela é basicamente isso, né? Esse é o primeiro tutorial, espero que todos tenham entendido e até o próximo.